Dia 11. Inveja mascarada como ambição, quando o coração se esconde atrás do sucesso. Versículo do dia, Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. No 11º dia do nosso devocional, nós vamos refletir sobre a inveja mascarada como ambição, um pecado que é sutil e que muitas vezes é confundido com motivação legítima de crescimento e sucesso. Embora a ambição em si não seja necessariamente ruim, quando ela é alimentada pela inveja, ela pode nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas e gerar conflitos em nossos corações. O que é inveja mascarada como ambição? A inveja é o desejo ardente de ter o que o outro possui, seja uma qualidade, uma posição ou uma conquista. Quando disfarçada de ambição, ela se manifesta como o desejo de alcançar mais, muitas vezes movido pela comparação com os outros. Em vez de buscar o sucesso por um desejo genuíno de servir a Deus e ao próximo, esse tipo de ambição visa o reconhecimento e aprovação dos outros. A verdadeira ambição deve ser alimentada pela vontade de cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas, mas a inveja traz o foco nas realizações dos outros, criando um desejo insaciável por mais, sem se importar com os meios pelos quais chegamos lá. A Bíblia nos ensina que o nosso coração precisa ser purificado e que devemos focar no que Deus tem para nós e não nos compararmos com os outros. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago, capítulo 3, verso 16: porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. A raiz espiritual da inveja: orgulho e insatisfação. A inveja muitas vezes está enraizada no orgulho e na insatisfação. Quando nos sentimos inseguros ou insatisfeitos com o que temos, começamos a olhar para o que os outros têm e desejamos aquilo para nós. O orgulho nos faz acreditar que merecemos mais, ou que nossa vida seria mais significativa se tivéssemos o que os outros têm. Esse tipo de pensamento não só nos desvia da gratidão, mas também cria uma distância entre nós e Deus. Deus nos chamou para sermos gratos pelo que temos e para reconhecermos suas bênçãos em nossa vida. Quando estamos focados em alcançar mais para satisfazer nosso ego ou para impressionar os outros, o nosso coração perde o foco no verdadeiro propósito que Deus tem para nós. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Os perigos da inveja: comparação e contaminação do coração. A inveja é perigosa porque nos leva a uma constante comparação com os outros. Quando nos comparamos constantemente, perdemos a paz e nos sentimos insatisfeitos com a nossa própria vida. A comparação é um ladrão da alegria e nos impede de ver o que Deus já fez e continua fazendo nas nossas vidas. Além disso, a inveja pode contaminar o nosso coração e gerar rancor, ódio e até divisões entre irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, versículo 3, nos exorta a não agirmos por vaidade ou por interesses egoístas, mas a considerar os outros como superiores a nós mesmos. Quando temos o coração purificado de inveja, podemos celebrar as conquistas dos outros sem nos sentirmos ameaçados. Nosso foco é direcionado ao reino de Deus, não ao nosso status pessoal. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Diz assim a palavra do Senhor lá em Filipenses, capítulo 2, verso 3. Como combater a inveja e cultivar uma ambição saudável? Para combater a inveja mascarada como ambição, é necessário cultivar uma visão clara do propósito que Deus tem para nossas vidas. Isso significa focar no que Deus quer fazer em nós e por meio de nós, em vez de tentar emular as conquistas dos outros. Aqui estão alguns passos para combater a inveja e cultivar uma ambição saudável. Primeiro, agradeça por tudo que Deus já fez em sua vida. Quando começamos a cultivar um coração grato, a comparação perde o seu poder. A gratidão nos ajuda a ver as bênçãos que já temos e nos dá a perspectiva de que Deus é suficiente para nós. Segundo, ore para purificar seu coração. Peça a Deus para revelar qualquer área em sua vida onde a inveja esteja presente e peça que o Senhor purifique o seu coração.
A oração nos ajuda a alinhar nossas motivações com a vontade de Deus. Terceiro, busque os interesses do reino de Deus. A verdadeira ambição deve ser voltada para servir a Deus e ao próximo. Quando o nosso foco está em cumprir o propósito de Deus, as realizações se tornam secundárias. Nossa satisfação vem da obediência a Ele. Celebre as conquistas dos outros, quarto passo. Ao invés de sentir inveja, celebre as vitórias de seus irmãos em Cristo. Isso ajuda a cultivar um espírito de unidade e a destruir o orgulho que alimenta a inveja. E o quinto passo, evite comparações. Lembre-se de que todos têm uma jornada única. Comparar sua caminhada com a dos outros é uma armadilha que desvia o foco de sua vida. E diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Romanos 12, versículo de número 15. Momento de reflexão. Hoje, pergunte a si mesmo: estou buscando sucesso para a glória de Deus ou para impressionar os outros? Onde a inveja tem tentado se infiltrar em meu coração? E como posso substituir esse sentimento por gratidão e humildade? Lembre-se de que o verdadeiro sucesso está em viver conforme o propósito de Deus para a sua vida. Dica de ação prática: escreva uma oração pedindo a Deus para purificar seu coração de inveja e dar-lhe uma visão clara do propósito que Ele tem para a sua vida. Comprometa-se a celebrar as vitórias dos outros e a buscar a honra de Deus em suas próprias realizações.